Olá, voltamos agora 9 horas e 37 minutos. E agora a gente vai conversar com o Daniel Dávila, que é otorrinolaringologista. Isso mesmo, a gente vai conversar sobre doenças da orelha externa e otites de verão. O verão chega, né? E algumas doenças da época também. Doutor, bom dia. Seja bem-vindo ao CBN Aracaju. Bom dia, Daniele. Então, vamos começar falando sobre o que realmente seriam essas otites, né? Às vezes o pessoal tem aquela dorzinha de ouvido, mas otite é uma inflamação mais aguda ou não? Ou começa só com uma dorzinha? Como é isso? Certo. Daniele, é interessante esclarecer para os ouvintes da CBN que tem dois tipos de otites, predominantemente. O otite da orelha externa, que é do tímpano para fora, e a otite da orelha... parte da cartilagem aqui fora? Isso. Não, é? Pode ser a cartilagem ou geralmente o conduto auditivo externo, que é esse canal da audição que a gente consegue ver. Certo? E a otite média, que é a otite que acontece do tímpano para dentro, na orelha média. Tá? Quando a gente fala das doenças da orelha externa, é do tímpano para fora. Então é todo esse acometimento que vem dessa parte da orelha. É interessante que o público saiba que toda otite vem dessa região externa, principalmente nessa época de verão, está relacionada ao trauma local. Ou seja, a manipulação é o principal fator. Entendeu? Cotonete? Não pode. Não pode? Cotonete dentro do canal do ouvido não pode. Gente, olha que informação. Então, veja que interessante. Nessa época do ano é muito comum pessoas se banharem para se refrescar. Até mesmo no chuveiro. Tem gente que aumenta o número de banhos ao longo do dia, porque ele está fazendo muito calor. E em especial crianças que passam horas e horas na piscina, por exemplo, ou mesmo no mar. E a água dentro do ouvido causa uma certa maceração. Sabe quando você fica na água da piscina, na praia, muito tempo, que a mão fica meio engiada? Isso acontece com a pele do ouvido também. E ela fica mais sensível, mais fragilizada. Certo? Então, o que acontece? Dá uma tendência que ele dá aquela coceirinha lá dentro. Essa coceirinha a pessoa bota, pode ser o próprio dedo, cotonete. Tem gente ainda que se arrisca com aquela pinça de cabelo, chave de tampa de caneta. Olha, tem gente a gente ouve cada história no consultório que você nem imagina, né? Meu Deus! E a evolução disso é que esse trauma local, esse contato lá termina irritando a pele, causa inflamação local que tende a infeccionar. Então o quadro evolui com essa sensação de coceira, evolui para dor no ouvido, algumas vezes com secreção, e precisa de acompanhamento com o otorrino de imediato, porque se isso não cuidar, pode evoluir de uma forma mais drástica, com a piora da dor, e muitas vezes dor intensa. É interessante a gente colocar isso, porque caso não seja tratado de forma adequada, pode até levar uma sequela maior, né, uma perda de audição. Nessas otites externas é bem raro ter complicações maiores, certo? Geralmente as complicações estão associadas a quem tem alguma deficiência do sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. Então, pacientes diabéticos, pacientes que têm a AIDS, né, a SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida, que estão mais fragilizados para esse tipo de complicação, que seria infecção da cartilagem, dessas cartilagens da orelha externa, do pavilhão auricular, seria formação de abscesso, que seria coleção, pus na região ao redor da orelha, ou até mesmo na orelha média, uma complicação da otite externa, essa otite passar a barreira do tímpano e acometer a orelha média. E aí tem essa questão de muito raro isso, é muito raro. Né? Mas assim, na medida que a pele fica sensível, também pode vir outros micro-organismos, né? Se aproveitar. Sim, com certeza. Né, dessa situação. E geralmente é bacteriano, é o mais comum, né? Essas infecções secundárias, mas pode ser por fungo também. Que é mais difícil de tratar, inclusive, né? É, porque ele precisa do acompanhamento mais próximo com o otorrino, porque a remoção mecânica, às vezes com lavagem ou curativos locais, faz parte do tratamento, não é só remédio. Agora vamos lá para a pergunta, né? Já que a gente não pode usar o cotonete, como é que a gente deve limpar, como é que se orienta e tal? E até mesmo a prevenção de não precisar chegar a esse nível, né? Esses banhos prolongados. Dois tipos de orientação. Primeiro, é muito comum no consultório, doutor, se não pode usar o cotonete, eu vou limpar meu ouvido como? Né? Então, terminou o banho, a toalha, com o próprio dedo, você pode enxugar ao redor do canal, do orifício, certo? Que sair ali
é o que deve ter saído. Não é para cutucar nada lá dentro, tá certo? Nem papel, nem cotonete, nem nenhum outro objeto. É assim que é a higiene do dia a dia, tá bem? E o cotonete pode usar, mas nas dobrinhas da orelha de fora, e não lá dentro, tá bem? Vamos supor, fui para a praia, senti que entrou uma água no meu ouvido. O que é que eu posso fazer? Geralmente eu oriento meus pacientes, inclina a cabeça para o lado, como se fosse tirar a água do banho mesmo, e espera sair. Se não sair, eu oriento os pacientes, sabe, álcool de farmácia 70% é álcool de curativo. Pingar 1 ou 2 gotinhas e espera evaporar. Se na hora que pingar as gotinhas sentir que teve dor, já é melhor procurar o otorrino. Esperou 1 hora e aquela sensação de ouvido tampado não passou, precisa procurar um otorrino. Por quê? É muito comum quando a pessoa tem essa produção de cera, que é normal no ouvido, né? É uma proteção, ela está lá para lubrificar o canal auditivo, cera não é doença, tá? Mas quando ela tem mecanismos naturais de saída quando você vai falando, mastigando, esse movimento lá dentro do canal do ouvido vai expulsando a cera naturalmente. É assim que funciona. Isso, né? A gente não conversa sobre essas coisas. Pois é. Adorei. E o que é que acontece? Quando a pessoa, esse mecanismo natural de saída da cera, quando a pessoa vai mergulhar, por exemplo, ou até mesmo toma um banho mais caprichado, e entra um pouco de água no ouvido, essa cerinha que estava saindo entra para dentro. Então fica com aquela sensação de ouvido tampado. O que a falta de conhecimento não faz, doutor? E o que é mais importante, não pode mexer lá dentro. É verdade. Porque se começa a cutucar, doutor, pensei que tivesse alguma coisinha, começa a usar o cotonete para tentar aliviar, que é um desconforto muito ruim. A pessoa sente aquela sensação de ouvido tampado, abafado, perde até mesmo aquela sensação que ela não está ouvindo direito. Tenta cutucar, e aí vem associado o serum impactado, que é essa rolha de cera acumulada lá atrás, junto com a otite externa, porque manipulou esses 2 fatores. Então tem que ter muito cuidado com a manipulação. Agora é 9h44. A gente está conversando com o Dr. Daniel Dávila, isso, otorrinolaringologista, quase que esse nome não sai, mas olha só a informação, né, sobre ter esse cuidado com o nosso ouvido, né, principalmente essas doenças de verão, as otites, e esse cuidado com a higiene. Eu vou dar um tempinho aqui no intervalo, porque se surgir alguma pergunta também, a gente vai voltar com ele para responder alguma pergunta, tá? Que você tem alguma dúvida sobre como higienizar o ouvido, por que não limpar com o cotonete lá dentro, né, no canal. Então eu volto já, 9h44. A gente conversa agora com o Dr. Daniel Dávila, otorrinolaringologista. Saiu, volto já. Voltamos agora, 9h47, conversando aqui com o Dr. Daniel Dávila, otorrinolaringologista. Mandando um abraço também para a assessoria dele, a Gabriela, que está aqui. Trabalho excelente. Olha, gente, eu estou aqui perplexa desse intervalo para pensar um pouquinho. Veja, a gente é criado, né, naquele entendimento de que cera no ouvido, na orelha ali saindo, é sujeira. Doutor, mais uma vez eu peço que o senhor fale para os nossos ouvintes, que eu acho que já tem até gente aqui perguntando, como assim? Não é para usar o cotonete? O que é isso, doutor? Pois, a cera no ouvido é proteção. A formação dela tem umas glândulas sebáceas que produzem, são as glândulas do suor. Então, que produz essa cera, que é a proteção. Ela vai hidratar o conduto, manter o conduto protegido, inclusive de insetos. Essa cerinha que vai acumulando lá, se entra algum mosquitinho lá dentro, ele fica agarrado na cera e não entra e não machuca o tímpano, por exemplo. Tá certo? Então, sentiu que está acumulando a cera, saiu, limpou com o ouvido com a toalha. O que sair da pontinha do orifício, do canal, é o que deve sair. Não é para entrar lá dentro de forma nenhuma. Nunca, por motivo nenhum. Quem deve mexer no ouvido, no canal do ouvido para dentro, é o otorrino. Tá certo? Então, nunca usar cotonete. Usar cotonete se for na região externa do pavilhão. Pode usar essas hastes flexíveis. Entenderam, né? Certo? Eu também entendi. Mesmo sendo criança, meu filho, não, cera não é sujeira, tá? Cera é proteção do ouvido, gente. Adorei. Doutor Daniel, seja sempre bem-vindo a CBN. Obrigado, Daniel, pela oportunidade, pelo convite. Desejo um bom dia. Esse é só o primeiro de muitos, né? Ainda vamos conversar sobre muitas coisas. E o bom é que você é didático. E quem está em casa conseguiu compreender bastante. Hoje a gente falou só da otite externa, né? Tem a otite média, que também é tema para outras. Que já é a parte mais interna do ouvido? Da otite média,
faz parte atrás do tímpano. É muito comum em criancinhas pequenas, aquelas dores do ouvido que muitas vezes fica supurando, saindo secreção. Até os 2 anos de idade é muito comum. E vem de que isso daí? Geralmente vem dos resfriados. Criancinha até 2 anos fica quase todo mês resfriada. Isso é comum, o sistema imunológico está amadurecendo. Sendo que a tuba auditiva, que é uma região do ouvido, não está ainda grande o suficiente para equilibrar essa pressão da orelha média. Entendi. Tem uma tendência grande de acumular líquido lá dentro. Não tem nada a ver com a parte externa, tem a ver com a parte da orelha média, que é um pouco atrás do tímpano e que dá uma série de outras complicações. Tem ligação também com infecção de garganta, inflamação na garganta? Pode ter. Essas viroses que pegam a faringe, as amígdalas, pode pegar a região da rinofaringe também, que inflama a tuba, que pode dar otite média. Eu já ouvi mães chegar assim e dizer: meu filho estava só com a garganta inflamada, mas agora o ouvido começou a doer também. Isso é comum também. É bem comum. Tanto por 2 motivos, seja pelo acometimento da tuba auditiva, que gera essa descompensação da pressão na orelha média, ou até mesmo infecções mais graves de amígdala, mais acentuadas, pode gerar dor no ouvido. Porque tem um raminho do nervo que passa lá para o ouvido, que fica bem próximo da região das amígdalas. Entendi. Então, quando está com infecção de garganta mais forte, quando engole, sente uma fisgada no ouvido. Não que o problema esteja no ouvido, o problema está na amígdala. Mas eles se relacionam. Por isso é importante ir ao médico. Otorrinolaringologista. Eu consigo falar esse nome. Ai, que ótimo. Muito obrigada por sua visita com a gente, doutor. Eu que agradeço, Daniela, essa oportunidade de esclarecer para todo o público da CBN. Seja bem-vindo. Essa é só a primeira vez, viu? Vamos ter mais encontros ainda esse ano, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço.